Sempre eu tenho muito claro na minha mente que a vida é uma luta por sobrevivência. É por isso que eu me esforço tanto para aproveitar o máximo possível. Eu vejo muita gente fraca que não sabe o que quer e por isso não vão chegar a lugar algum. Mas eu jamais serei como elas. É por isso que eu não largo a minha armadura. Às vezes dizem que eu sou muito reativo, estou sempre armado. Eu estou mesmo. Sabe por quê? Porque quando baixamos a guarda, sempre vem um espertinho e passa a perna. Mas eu não caio nessa. Outra coisa que eu não suporto é gente lerda. Eu sempre penso que se não quer fazer ou não consegue fazer, então diga logo, mas não fique enrolando. Os outros dizem que eu sou impulsivo e impaciente. Mas como é que eu não seria se só tem eu para cuidar de mim e dos outros que eu amo? Se eu ficar perdendo meu tempo, as coisas não vão acontecer e depois não adianta se lamentar. Que por sinal é outra coisa que eu também não suporto. Gente que fica de mimimi se vitimizando e se lamentando do que não consegue fazer. Olha, se você tem essa narrativa, se ela faz sentido para você, é porque provavelmente o traço de personalidade confrontador é o que predomina em você. O mais importante é entender que ter esse traço como predominante não quer dizer que você seja assim em todos os momentos. Nós sabemos que você tem seus momentos de gentileza, doçura e até generosidade. Mas também sabemos que a impulsividade e a agressividade, principalmente na comunicação, são grandes desafios. Não é isso mesmo? Mas você pode até estar achando que isso não é nenhum problema para você. E pode até estar achando também que o problema está nos outros, que são sensíveis demais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o resultado que você quer para a sua vida, para os seus relacionamentos? Será que você quer ter as pessoas que ama por perto? Ou quer ver cada uma delas indo embora da sua vida porque você não consegue gerir sua raiva e sua impulsividade? Bom, agora, pode ser que você que está assistindo esse vídeo seja justamente essa outra pessoa da relação. Ou seja, é você que tem que lidar com alguém do traço confrontador, que provavelmente você ama, mas acaba se magoando várias vezes com as atitudes e falas dessa pessoa. Bom, antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou André Guimarães, eu sou terapeuta e formador de mentores e terapeutas através da abordagem do Eneagrama. O meu objetivo com essa série de vídeos é te ajudar a entender como você pode compreender os 9 traços de personalidade e mais, decifrar como funciona o seu jeito de ser e o das pessoas com quem você convive. Hoje eu vou falar sobre o traço 8, ou também chamado traço confrontador. Então, se você tem esse perfil, ou se você convive com alguém desse jeito, fica até o final do vídeo, porque eu vou trazer muitos esclarecimentos importantes. Este traço, ele surge na infância, através de fatos que vão acontecendo e que vão marcando a vida da criança. Normalmente esses fatos ou são interpretados pela criança como uma necessidade de sobreviver, seja porque ela vive num ambiente hostil, com muitas brigas, pobreza, violência, e tudo isso faz essa criança se tornar um adulto reativo e armado, ou ela tem um outro cenário de vida que pode estimular um certo desenvolvimento desse traço, que é quando a criança vive numa família sem nenhuma figura de força. E aí, nesse caso, ela precisa endurecer, para ela ter que se tornar essa referência de força e poder, e assim proteger os seus. A grande consequência desses cenários é que essa criança começa a desenvolver uma armadura para se proteger. Essa armadura ela é derivada do que a gente pode chamar de mecanismo de defesa. Cada traço de personalidade tem o seu mecanismo. No caso do confrontador, é a negação. Ou seja, essas pessoas elas aprendem a negar qualquer sinal de fraqueza e vulnerabilidade.
Elas dizem sempre assim, ó, eu preciso ser forte. Por isso que elas passam a agir como se nada afetasse elas. Nem o cansaço, a desmotivação, a tristeza, as doenças. Elas vão desenvolvendo uma certa ideia, uma ideia de onipotência, sabe? Mas aí você pode dizer para mim, André, então é top ser desse jeito. Na realidade não é bem assim, viu? E eu vou te explicar com uma metáfora que vai te ajudar a entender claramente. Presta atenção nessa metáfora. Tudo isso que eu estou falando é derivado da armadura. E essa armadura ela funciona como uma espécie de casca, ou exoesqueleto, se eu for falar de uma forma mais técnica lá, dos crustáceos, o caranguejo, o camarão. Então, da mesma forma que o camarão e a lagosta, quando são filhotes, são bem molinhos, né? Por fora, e eles vão endurecendo. O mesmo acontece com essas pessoas. Só que chega uma hora que, para crescer, os crustáceos, eles precisam deixar essa couraça, essa casca antiga. Então, eles jogam fora a couraça e ficam molinhos novamente. Mas esse período em que eles estão supostamente frágeis é o único período em que eles conseguem deixar os seus corpos crescerem. Então, eles vão aumentando de tamanho, ficando adultos. Depois, eles voltam a endurecer novamente e surge uma nova couraça. Então, eu posso dizer que as pessoas do traço 8 são os verdadeiros crustáceos do Eneagrama. Talvez você nunca tenha ouvido essa referência, nessa analogia. Mas, bom, eles precisam deixar de lado essa couraça por alguns momentos, para poder se permitir evoluir. É somente quando eles ficam vulneráveis, molinhos, né? É que vão de verdade crescendo. Mas quando precisam, eles podem acessar novamente a armadura. Portanto, se você é desse traço de personalidade, saiba que sua verdadeira evolução passa por entrar em contato com sua vulnerabilidade e acessar esse lado bonito do seu ser, esse lado mais gentil. Inclusive, se esse tema faz sentido para você, eu te convido a já deixar um like aqui, inclusive se inscrever no canal também, para ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, né? E outra coisa, para me ajudar também a levar essa mensagem de autoconhecimento para o máximo possível de pessoas. As pessoas precisam aprender a decifrar a si mesmas e uns aos outros, né? Olha, na formação profissional que eu ministro, que é para formar mentores, especialistas em Eneagrama, nós explicamos isso de uma forma ainda mais profunda. E da maneira mais importante, que é como fazer isso de forma prática. Mas aqui nesse vídeo, você vai ter tanta clareza de como isso funciona, que muita coisa já pode mudar dentro de você. Uma coisa muito importante que eu venho me especializando, e inclusive é a base do método que eu uso na análise de perfil dos meus clientes e que eu ensino para os meus alunos na formação, é a aprender a escutar a narrativa das pessoas. Pois ela é aquilo que revela o nosso traço predominante de personalidade. Mas você pode estar perguntando assim, André, o que é essa tal de narrativa? Bom, é a mensagem que nós passamos por trás da nossa linguagem, sobre a maneira como a gente entende o mundo. Sempre a gente está se comunicando. A nossa narrativa, ela aparece como uma espécie de plano de fundo, que mostra claramente a nossa maneira de enxergar a vida. Não é exatamente o que eu falo, mas a mensagem que está por trás do que eu falo. E as pessoas desse traço 8 apresentam uma narrativa de sobrevivência, luta e necessidade de controle. Quando você conversa com alguém desse perfil, além do estilo de falar impositivo e direto, você pode perceber que existe sempre uma mensagem de que aquilo é muito urgente, tem que ser feito naquela hora para garantir a sobrevivência. Pode observar certos jargões que são muito comuns para essas pessoas. Como, por exemplo, vamos matar um leão hoje. Cada dia a gente mata um leão. Você precisa ser forte. Pare de mimimi. A vida é uma constante luta. Ou então, não importa quão forte você bate, mas quanto aguenta apanhar e continuar. Inclusive, essa frase ela é tirada do filme Rocky Balboa, em que o protagonista, é um verdadeiro representante desse traço de personalidade. Ele traduz esse mindset, essa maneira de pensar das pessoas que são desse jeito. Por isso, se relacionar com elas pode ser algo um pouco pesado, eu sei.
Um padrão forte delas é dizer o não primeiro, e somente depois é que elas pensam sobre aquilo que você falou. Por isso que pode gerar muito conflito. Mas eu também quero dizer que essas pessoas têm o seu lado positivo. Quando elas se permitem entrar em contato com aquela parte molinha que eu falei antes, a criança interior delas, naturalmente, elas vão ficando mais leves e menos reativas. Elas possuem um coração enorme e cheio de generosidade. Se você convive com elas, sabe disso. Quando amam alguém, fazem de tudo para protegê-los. A sensação é ser uma espécie de escudo ou parede que serve para amortecer os golpes que a vida traz ou que tenta acertar as pessoas que eles amam. Mas a questão é que a armadura não permite que os demais enxerguem isso. O que acaba transparecendo é um trator que chega e atropela tudo e todos, sem perguntar a opinião de ninguém. E ainda que fica com raiva, né? Quando as pessoas não reconhecem isso. Esse comportamento, ele vem da onipotência, que faz com que eles percam o limite do certo para eles e do certo para os outros. Eles passam a se achar, assim, onipotentes. E se você convive com alguém desse tipo, você sabe do que eu estou falando. Por isso que é importante olhar para eles buscando enxergar a criança interior que está coada ali dentro desde a infância. Eu não digo que seja fácil, mas também não podemos fazer da convivência com essas pessoas algo inviável. Conforme nós vamos decifrando elas, a gente pode entender que por trás dessa resistência e teimosia existe alguém que também está inseguro. Inclusive, quanto mais eles são agressivos e reativos, significa que estão mais imaturos e com medo. É isso mesmo, com medo. É importante a gente lembrar que o mecanismo de defesa da negação faz a pessoa minimizar ou ignorar tudo que torna ela frágil. Fica então a primeira dica secreta, presta atenção. Quanto mais as pessoas do traço 8 vão evoluindo, mais elas vão ficando serenas, empáticas e gentis. E o que a gente precisa saber para lidar com essas pessoas, André? Talvez você esteja se perguntando isso. Olha, a gente precisa saber o quê? O foco delas é resolver as coisas. Então, sempre que possível, seja objetivo na hora de falar com elas. Mas lembre que objetivo é bem diferente de ser agressivo. Porque se você for agressivo, você também vai ser recebido com agressividade. Ajude essa pessoa a se colocar no lugar das outras, inclusive no seu lugar também. Desenvolver empatia é algo desafiante para elas, mas é uma verdadeira chave de virada. Agora, uma coisa importante que eu quero falar é que todos nós temos os 9 traços de personalidade aqui dentro. Então você também tem um pouco desse traço 8. Esse traço, pensando não como personalidade, mas como a parte da gente, ele serve para que nos ajude a estabelecer 3 coisas importantes. Primeiro, ter iniciativa para alcançar aquilo que a gente quer, sermos líderes da nossa vida e de outras pessoas, e definir limites para os outros. Ou seja, se você perceber com calma, talvez encontre em você essa parte desse traço e veja como ela pode ser útil na sua vida. Mas se você não reconhece nada dele em você, talvez seja importante refletir o preço que você vem pagando pela falta disso. O mais importante é perceber que as pessoas em que esse traço predomina trazem consigo estes 3 aspectos de forma muito latente. Por isso, elas podem ser de grande valia na nossa vida, sendo aquela pessoa que leva os projetos para frente e como alguém que dá um basta nas situações de injustiça. Né? Para elas, o processo de evolução também é desafiante. E para que elas consigam abrir essa couraça, pode exigir esforço e apoio das pessoas que as amam. É por isso que eu te digo para incentivar e valorizar os momentos de abertura que elas têm. Cada vez mais isso vai se tornar frequente se você fizer isso. Porque um dos maiores obstáculos desse processo é que a gente vê que essas pessoas estão sempre tão fortes que a gente até estranha e fica com medo quando enxerga elas vulneráveis. É quase como se a gente dissesse assim, ó, meu Deus, e agora? Se o fulano fraquejou, então não tem mais ninguém para me segurar. Então é o fim de tudo.
Você já pensou que pode haver muitos momentos em que elas querem colo e apoio? Sim, o seu apoio. Portanto, quando elas demonstrarem a vulnerabilidade, trate isso com a naturalidade e gentileza. Assim, esses momentos serão mais frequentes, tudo bem? Bom, a gente está chegando meio que no final do nosso vídeo, mas eu quero que você saia daqui com muita clareza de 4 coisas importantes. A primeira é lembrar de que as pessoas do traço 8, né, elas são assim porque na infância elas passaram por situações que as fizeram endurecer. A segunda, o caminho de crescimento para elas é tomar consciência da vulnerabilidade e deixar a generosidade delas e a afetuosidade virem à tona. 3, você também tem esse traço dentro de você. E ele é importante para você ter iniciativa, liderança e definir limites. Sabe, aprender a dizer não para as pessoas. 4, todos nós estamos em constante evolução. E você pode contribuir com essa pessoa, caso ela seja importante para você. Mas o primeiro passo é ter empatia e respeitar o ritmo dela. No mais, eu espero que você tenha gostado. E se ainda não deixou o like, eu te convido a fazer isso agora. Inclusive, quero te convidar também a se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar o lembrete dos próximos vídeos. Um grande abraço e nós seguimos aqui, decifrando e desenvolvendo pessoas. Até o próximo vídeo.